Ver Mais já no ar para você. Estamos aqui novamente com o nosso novo cenário, logo nova, tudo novo. Mas eu começo a Ver Mais de hoje falando de atividade física. Ano novo, novas promessas. Geralmente, nessa época, bate aquela vontade de ficar com um corpo melhor, fazer alguma atividade física, né? Muitos até conseguem, mas nem todos consultam um especialista antes de mudar a sua rotina. Sobre como amenizar o impacto das atividades domésticas que qualquer pessoa acaba fazendo em casa, principalmente nós mulheres. Aqui comigo já está o Silvio Augusto da Silva Júnior, que é personal trainer e que apareceu na nossa matéria, ou seja, na reportagem do bloco anterior, que a gente falou que agora é época, né? O pessoal já começa com metas novas, 2010 vou entrar com o corpo mais sarado, ou pelo menos melhorar a forma física. Mas aí o que acontece? Muitas pessoas, Silvio, fazem atividades em casa mesmo. E como a gente comentou, eu comentei também no bloco anterior, essas atividades rotineiras. Varrer uma casa, arrumar a cama e acaba criando um impacto na coluna. Que impacto pode acabar causando negativo? Na realidade, boa tarde a todos. O que ocorre realmente, hoje a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, já nos demonstra que 85% das pessoas já tiveram ou vão ter algum problema de ordem de coluna lombar, ou cervical, ou torácica, né? Então, é de suma importância para que nós saibamos que a nossa coluna é o nosso eixo da felicidade, que eu sempre chamo, né? E o nosso centro gravitacional é o abdômen e a coluna lombar. Então, se nós temos essa base, esse alicerce danificado, aí nós não conseguimos ter uma boa qualidade de vida tão falada, né? Tem gente que faz exercício físico em casa, aquelas pessoas que querem entrar em forma, mas acabam não tendo acompanhamento, ou seja, fazem uma abdominal em casa, ou de repente até uma esteira. Isso pode ser feito assim ou não? Deve ser evitado dessa forma? Não só na minha área como personal trainer, mas os educadores físicos de academia também preconizam que antecedendo uma atividade física é de suma importância, um exame clínico. Como a gente mostrou ali na reportagem. Como a gente mostrou, e tem o clínico médico e o do educador físico, que é a avaliação física, certo, que é distinto um do outro, né? Perfeito. Justamente para verificar essas possíveis deficiências no aluno, no cliente, para que ele possa fazer sim com segurança a atividade que ele se propõe, né? Quais são as atividades que a pessoa faz em casa, que eu digo essas rotineiras aí, que é mais errado, ou seja, que as pessoas fazem mais errado? A gente pode começar numa simples arrumação de cama, né? Então, a senhora, no seu cotidiano, principalmente na nossa região, que é um pouquinho mais fria, aquelas mantas ali, né, que a gente chama aí de pena de ganso, tem todas as penas ali, então fica um peso mesmo no só. verão o pessoal coloca, né? Coloca ali com ar-condicionado. Então a senhora vai fazer aquele movimento meio brusco, geralmente no período matinal, que a temperatura corpórea não está ainda preparada ou aquecida, melhor dizendo, e a gente vai fazer um movimento meio abrupto, e isso pode ocasionar já um microtrauma muscular. Aonde? Tá? A gente tem aqui então, por exemplo, vamos mostrar. A gente tem aqui um esqueleto aqui para que nós possamos ter uma noção. Então, por exemplo, nessa parte que eu falei da musculatura lombar, quando a gente faz aquele movimento abrupto, como esticar uma coberta, a gente tem um microtrauma nessa região aqui que fica a musculatura, que é da coluna lombar, tá certo? Beleza. Quer dizer, ali pode ser o trauma. Às vezes a pessoa tem aquela dor em casa, sente aquela dor aqui na lombar, a mulher acha que é por causa do salto alto, nem é isso não, tá? Só o fato de arrumar uma cama já pode ser problema. Sim, pode ocasionar esse problema. Mostra de novo onde é que é o... geralmente, aqui nessa parte, onde está a minha mão, a gente tem essa parte da musculatura lombar. Ok. Tá certo? Então, aqui é a L3, L4, L5, geralmente as hérnias discais, a espondilolistese, a ciatalgia, que é a tal do nervo ciático, né?
que o pessoal fala asiático, né? Na realidade é o ciático, né? Então ele fica pinçando aquelas terminações nervosas e vem a dar as dores, que pode machucar uma perna, uma dormência no braço. Tá? E que daí é problema, claro. E ocasiona esse problema, essa lombalgia. E pode ser muito pior no futuro. Sim. Tá. E daí outra atividade que a pessoa faça em casa e faz normalmente errado? A gente pode tomar por base, Susan, até a situação de uma simples compra. Geralmente algumas senhoras vêm com muitas compras no braço, né? Numa bancada de escada. O que é o correto? Ela já nessa projeção da própria tirada das compras do carro, ela já saiba, já tem uma subdivisão. Então colocar, dividir, né? Então 5 quilos, né? A gente não vai pesar, né? Mas 5 quilos do lado direito, 5 quilos do lado esquerdo. Para já não ter uma projeção além do limite que ela poderia suportar. Né? Isso é verdade. Eu posso dizer até por experiência própria. Ou seja, as destras, né? Quem é destro normalmente carrega muito mais peso no braço direito e acaba carregando pouco peso no esquerdo. Sim. Isso pode ocasionar o quê? Sim, uma escoliose acentuada, né? Então, por exemplo, na subida de uma bancada de escada, né? Se ela não fizer uma boa projeção da sua coluna lombar, com sobrepeso ainda puxando para uma pessoa que é destra, ela vai estar forçando a escoliose dela e saindo do eixo. Então o diagnóstico aqui foi rápido. Olha só que interessante. Bom, a gente está aqui com o Lucas. Lucas pode entrar aqui um pouquinho mais no nosso cenário, exatamente, que ele vai mostrar alguns exercícios, né, para o pessoal fazer em casa. Vamos lá então. Pode até sentar aqui, por favor. Até para amenizar um pouquinho mais esses impactos, né, que a gente falou. Na realidade, como a gente citou anteriormente, é de suma importância, né, que a pessoa tenha um pseudocondicionamento, né? A gente está aqui não está entrando em algumas patologias mais graves, mas assim para minimizar aquela possível dor, né? Que ela venha a ter até que está incomodando. A gente pode fazer, a gente chama de desenvolvimento frontal, né? Então, a gente eleva simplesmente o halteres, né? Então, pode ser feito, professor, eu não tenho esse halteres. Eu tenho uma latinha de azeitona, né? Que é 1 quilinho. É isso aí, tá? Até mesmo porque a partir desse 1 quilo pode ocasionar um trauma, né? Então, então tem que ser 1 quilo mesmo. 1 quilinho tá excelente. Beleza, né? Ótimo. Então a gente vai fazer uma elevação frontal, né? Até nesse movimento natural e desce tranquilamente. Isso vai ajudar o quê? Isso já vai ajudar a fortalecimento aqui, no caso de uma escoliose, uma hipercifose, que é uma projeção do ombro à frente, né? Da linha do eixo frontal. E, ao mesmo tempo, ele já vai ter essa noção no subconsciente dele de ter a postura correta. A coluna já alinhada, né? E um outro exercício, Susan, que é interessante... Tá, e só uma coisa, esse exercício em casa, ela faz todo dia, 3 sessões? Pois é, então o que acontece? Até porque lá, professor, quanto tempo eu faço? Qual o tempo de durabilidade? Então, ela pode fazer esse exercício, uma média de 6 minutos dia, né? Então, três séries de 14 a 16 repetições, né? Professor, mas por que não 3 séries de 18 ou 19? Porque esse é o mínimo básico para a situação dela. Né? Vai fortalecer e vai ajudar a amenizar os impactos. Cientificamente, a gente fala que é o tal do RML, que é resistência muscular localizada, que vai visar o objetivo dela naquele primeiro momento. Ótimo. Vamos lá para outro exercício. Voos laterais, que é a lateral aqui. A gente leva o halteres até na altura da calota craniana, tá certo? E traz abaixo. Até a orelha aqui, beleza? Faz a elevação. Ok. E tem o frontal, que a gente chama de voos frontais. Também é semelhante, né? Só que sobe um e desce o outro, olha só. Até aqui, Susan, mesma coisa na calota, subiu, desce devagarzinho. Sempre lembrando também que é importante um profissional junto, né? É de suma importância. Claro que a gente está aqui dando algumas dicas. Uns toques rápidos, né? Exatamente. Então, assim, Susan, e a premissa desse exercício é o quê? A conscientização da dona de casa, da mulher, para que ela não venha ter uma sobrecarga nessa coluna e ter automaticamente esse alinhamento também da sua coluna cervical, né? Então ela começa a se policiar. Perfeito, ótimo, isso é bem bacana. Agora, só rapidamente, aquele lavar louça que a gente falou, qual é o erro mais comum na hora de lavar a geralmente, algumas pias, elas tendem a ser mais baixas, que elas não são anatômicas, salvo aquelas que são feitas, né? Sob encomenda. Então, a pessoa fica geralmente com a coluna meia à frente. Então, isso já começa aquela lombalgia. Se ela já tem uma predisposição, né? Também aquela dor. Vai pegar. O que ela pode amenizar? De repente, um calço, né? Que geralmente ela não lava a louça com as duas assim, reta. Ou bota um banquinho. Um calcinho, um banquinho ali, para evitar essa projeção da coluna à frente, né? Essa flexão do tronco. Porque senão vai ficar pincelando aqui a musculatura lombar e vai doer. Tá certo?